Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O Mundial de Inverno coloca questões difíceis de resolver aos clubes mais vendedores da Europa. Craques como Darwin, Mateus Nunes ou Vitinha devem ser transferidos no verão, com os três grandes a correr o risco destes futebolistas saírem ainda mais valorizados do Mundial do Qatar. Estas e outras questões serão respondidas nesta segunda parte do jogo económico e para essa análise, essa importante análise, dou as boas-vindas a Luís Cassiano Neves, sócio fundador da Fortin Sports Law. É um regresso ao jogo económico. Muito obrigado, Luís, pela presença neste programa. É sempre um gosto contar com a sua análise, com a sua visão relativamente a estes temas das transferências e do mercado de transferências, que está sempre em mutação, e de facto este mercado de verão vai ser, digo eu, e o Luís já dirá se é assim, vai ter aqui contornos muito especiais, porque não vai ser um mercado de verão agitado por nenhuma grande prova. Normalmente de 2 em 2 anos ou temos europeus ou temos mundiais. Este ano não temos prova absolutamente nenhuma, mas temos dali a uns meses e mais ali para o meio da temporada, final do ano, naturalmente, um Mundial que pode determinar em muito o valor destes futebolistas. O que eu pergunto, Luís, é se de facto esta é uma questão que os clubes portugueses, não é? Que é essa a nossa perspectiva, é esse o nosso ângulo de análise. Os clubes portugueses, como é que os clubes portugueses devem gerir este mercado de transferências de verão, juntamente com as perspectivas do que vai ser o mercado de transferências de inverno, e se existe aqui alguma capacidade dos clubes de reterem alguns dos jogadores que se sabe à partida que vão estar nessa competição, de forma a obter o lucro natural da valorização na presença numa competição, como é sempre um Mundial de Seleções. José Carlos, boa tarde, olá. A questão é pertinente e eu eventualmente poderei ter aqui, é evidente que tudo o que disseste, José Carlos, faz sentido. Nós sabemos, e existe um histórico rico de valorizações exponenciais de jogadores que eram relativamente desconhecidos e que despontaram em grandes provas europeus ou mundiais. Existe também evidência da solidificação, da consolidação do valor de certos jogadores que enfim, confirmaram a sua valência, e depois temos aqueles jogadores que não brilham, por assim dizer, mas que são grandes nomes e cujo valor acaba por não ficar afetado. O que é que isto significa? Significa que, de facto, o Mundial, e um Mundial que ocorrerá entre outubro e novembro, portanto, entre novembro e dezembro, quero dizer, novembro e dezembro, exato. Entre novembro e dezembro, mesmo antes do mercado de janeiro do próximo ano, 23, é de facto um marco absolutamente indelével, portanto é inescapável os clubes terem a tendência de pensar que, bem, eu vou esperar pelo Mundial porque é lá que o meu jogador se vai valorizar, e muitas vezes a mera presença no Mundial já valoriza o jogador. Em relação a Portugal, e tendo em conta os maiores clubes nacionais, existe primeiro uma coisa que nós aqui já falamos várias vezes, é uma necessidade absoluta de vender para equilibrar a tesouraria e, portanto, o cash flow dos clubes. E, portanto, existe da parte dos grandes clubes nacionais uma capacidade limitada para resistir a ofertas que se mostrem desde já bastante avultadas. Falaste dos nomes de Darwin, de Mateus, de Vitinha. Aquilo que nós vemos é que neste momento, quer o Benfica, quer o Porto, quer o Sporting, em relação a esses três jogadores em concreto, por exemplo, já têm uma noção muito próxima daquilo que pode ser um valor máximo de mercado. O que é que isto significa? Que provavelmente no verão o valor que será aceito por qualquer uma das três equipas relativamente a estes três jogadores já é um valor muito próximo daquele que em janeiro se poderia verificar, a não ser que houvesse de facto um facto absolutamente anormal de o Darwin ser o melhor marcador do Mundial, por exemplo. O Mateus Nunes ganhar o lugar de titular, o Portugal ir até umas meias finais, uma final ou ser campeão, e o Mateus Nunes ser o melhor meio campo da equipa, idêntico para o Vitinha. E portanto, como nota final também dizer... E o próprio Weigl na seleção alemã, por exemplo. O próprio Weigl na seleção alemã. Por exemplo, eu diria que o Weigl até, se calhar, mais do que o Vitinha ou do que o Mateus Nunes ou do que o Darwin, será porventura um ativo que poderá ter, de facto, uma exposição no Mundial que permite ao Benfica, não... Porque o Benfica tem uma expectativa de venda para o Weigl que estou seguro que seja próxima, pelo menos, dos valores pelo qual ele foi inicialmente transacionado. Ora, uma presença no Mundial e uma presença constante na equipe do Benfica não trouxe, pelo menos de forma pública,
ofertas que tenham levado o Benfica a pensar seriamente sobre a sua transação. Uma presença no Mundial, no caso do Weigl, poderia de facto ter esse condão. Como última nota, dizer apenas uma coisa. Ao contrário do que sucedia há pouco tempo, há 10 anos, há 5 anos, nós hoje temos os clubes a nível mundial com ferramentas de acesso a vídeos e aos jogos completos de todos os jogadores de qualquer competição no mundo e, portanto, um Patrick Berger que rebentou e explodiu no europeu, um Asamoah Gyan que jogava no Rennes e que de repente o mundo conheceu no Mundial, é menos provável que hoje em dia um clube venha a conhecer e a ser surpreendido de forma absolutamente bombástica por algo que aconteça no Mundial. O que não desvaloriza aquilo que disseste bem, que é o Mundial contribui de facto para a exponenciação do valor do mercado dos jogadores e nesse sentido é natural que se aguarde até ao próximo mercado de janeiro para tentar fazer os grandes negócios. Não acha que Portugal e os clubes portugueses em concreto possam ter grande capacidade para reter a maioria das suas peças transacionáveis, por assim dizer? E de facto essa era uma questão que ia colocar precisamente a seguir, Luís, que é, de facto nós o que verificamos neste mercado de inverno, há algo que muita gente em Portugal achava completamente improvável, que seria o líder do campeonato conseguir, enfim, e se conseguia sempre que era um jogador com muito mercado. Luís Dias, o líder do campeonato, foi obrigado, de certa forma, a vender o seu melhor jogador em janeiro, algo que poderia de certa forma ter comprometido até a própria posição do Futebol Clube do Porto. Depois Sérgio Conceição conseguiu arranjar alternativas que mantiveram a equipa altamente competitiva. A verdade é que eu creio, não sei, o Luís dirá se achar que não é bem assim, que os clubes portugueses parecem, época após época, ter aqui uma menor capacidade de conseguir reter o seu talento. A verdade é que quando nós chegarmos ao Mundial, vamos ter também estes mesmos jogadores de quem falei, e eventualmente poderão existir outras surpresas, como por exemplo Manuel Ugarte, que é um jogador que está a despontar no Sporting, que é um jogador que também entra nesta equação dos jogadores que irão estar presentes no Mundial. A verdade é que teremos estes jogadores, se chegarem a esse mercado de inverno, a jogar em Portugal. Esses jogadores terão a possibilidade de se valorizar no Mundial, mas também já terão valorizado alguma coisa pela própria presença na Liga dos Campeões, isto tendo como princípio que os 3 principais clubes portugueses estarão na fase de grupos, nessa altura em que acontecer o Mundial. E, portanto, terá que existir aqui de facto um enorme esforço por parte dos clubes portugueses para conseguirem segurar tanto talento perante uma Europa do futebol ávida e, naturalmente, numa retoma que se espera já para os próximos mercados de transferências. Sim, absolutamente. Eu até retaria uma coisa que disseste bem, fizeste uma referência ao poderio financeiro e económico destes maiores clubes, que são os clubes compradores. Se nós hoje entendermos e olharmos com alguma atenção para quem são os donos dos maiores clubes ingleses, dos maiores clubes italianos, dos maiores clubes franceses, dos maiores clubes espanhóis não, mas sobretudo franceses, italianos e ingleses, nós vemos que, ao contrário do que sucede com Portugal, tiveram um enorme folgo financeiro pela entrada de capital privado nos últimos anos e, portanto, estão menos dependentes, têm financiamento, capacidade para financiar o seu cash flow de tesouraria, não é? Através do financiamento dos seus donos, ao passo que os clubes portugueses continuam a precisar de vender para equilibrar a sua tesouraria e fechar os seus exercícios financeiros. Portanto, isso, enfim, não vale a pena estarmos aqui a fazer uma análise muito geopolítica sobre a Liga Portuguesa e o eventual distanciamento que cada vez mais nos afasta do comboio da frente do futebol europeu, mas a verdade é que a própria tipologia do ownership, portanto, os próprios donos, a propriedade privada destes maiores clubes, faz com que eles tenham ainda cada vez mais fogo financeiro para comprar e nós, aqui em Portugal, cada vez mais apertados pela necessidade de vender para equilibrar a tesouraria. E como tu dizes muito bem, eu acredito que o Mundial é um fator potenciador do valor de mercado, mas acredito que se calhar já não é tanto quanto poderia ter sido noutros anos, e há uma coisa muito importante e que nós ainda aqui não referimos. Não é o facto do Mundial ocorrer em janeiro que altera o facto de
agosto ser o mercado de eleição para a preparação da época desportiva e janeiro continuar a ser um mercado de intervenção cirúrgica, de equilíbrio de plantéis. Agora, é evidente, portanto, em termos estruturais, este equilíbrio mantém-se, ou este tipo de análise mantém-se. O que pode é haver, de facto, aquela situação casuística, caso a caso, daquele jogador que, por causa do Mundial, o seu valor rebenta, por assim dizer, ou então a pressão para o timing de realização da operação é que se torna mais evidente por força imaginemos que há um clube que está a seguir um jogador e que pensa no jogador para o mercado de verão de 23. Uma eventual grande exibição no Mundial pode forçar a intervenção a intervenção do clube relativamente a esse jogador. Não acredito é que tenha impacto agora neste verão, porque em Portugal continuamos a ter que vender e lá fora esses grandes nomes que falaste, Zé Carlos, já estão alinhavados para receberem propostas que os clubes depois terão ou não capacidade para rejeitar ou para aceitar. Nuno, e de facto temos aqui uma questão que vale muitos milhões de euros e de facto uma situação que os clubes portugueses, sobretudo aqueles com maior capacidade, mas também que não deixam de precisar de fazer grandes vendas ano após ano, isto independentemente dos empréstimos obrigacionistas e de outras verbas que possam chegar aos cofres desses clubes, como por exemplo o dinheiro da Liga dos Campeões. A verdade é que os clubes vão ter que gerir aqui com muita cautela este mercado de verão e o mercado de inverno, de forma a obterem da parte dos grandes tubarões da Europa os valores que desejam pelos seus talentos, pelos talentos que ajudaram a descobrir e que lhes deram palco, que é para eles poderem render muitos milhões de euros, como se espera, não é? Isso é um dado adquirido, tudo aquilo que tu disseste. Eu queria aqui deixar 2 pontos de reflexão. Número 1, uma coisa que tu disseste, que o Sérgio Conceição desencantou uma alternativa ao Luís Dias. Eu acredito que ela já estava encontrada, acredito que já estava perfeitamente identificado o que é que ia acontecer. Tu falaste em realizar os milhões que podem equilibrar a tesouraria, verdade, mas também libertar teto salarial. Eu sei que ainda não existe um teto salarial em Portugal, e na Liga Portuguesa, pelo menos como se poderia pensar que pode existir, e existe noutras ligas, mas de facto faz moça no clube um jogador ganhar muito mais do que outro, e esse libertar o Luís Dias também ajuda a equilibrar essa folha salarial, porque é precisamente o equilíbrio entre aquilo que se paga em salários e as receitas operacionais é que dizem um bocadinho sobre a nossa saúde financeira de um clube. Em relação a Darwin, eu também não acredito na questão do Mundial poder potenciar, porque eu acredito que o Benfica é dos 3 grandes, é aquele clube que tem provavelmente o que é mais expectável uma mudança de treinador. Ainda hoje foi anunciado que existem contactos, existe um princípio de acordo para o alemão, para um treinador alemão, Schmidt, vir para a luz. Portanto, não é só uma questão de vender o jogador, mas já devem estar identificados os jogadores ou as verbas que vão ser destinadas para a compra e para o reforço da próxima temporada. Isto não é feito o agosto, como disseram muito bem, é o princípio da janela, mas obviamente o planeamento já está feito de antes, quando já existe um treinador, e no caso do Sporting tem Ruben Amorim e Sérgio Conceição, já estarão identificados os alvos, já estará identificado quanto é que se pode gastar, quais são as verbas que vão poder ser usadas, e portanto, se esse valor já está definido, então tem que se fazer dinheiro para fazer esse valor, pelo menos nessa quantia. Portanto, o Mundial pode acelerar, pode potenciar alguns bons negócios, provavelmente para 2023, mas eu acredito que a próxima época já estará pelo menos com os contornos mais ou menos definidos. E ao nível das vendas, não é, Nuno? Exato, e consequentemente também ao nível das aquisições. Certo. Aquilo que pode acontecer, e é uma coisa que acontece com os jogadores portugueses, com os clubes portugueses, e o Luís poderá confirmar isto ou não, é que muitas vezes nestes períodos, nos momentos finais do mercado, podem aparecer negócios de salvação ou negócios de colocação que podem colmatar algum plantel, alguma lacuna que seja deixada, e que um clube diga, bem, em vez de vir a reforçar em janeiro, mais vale fazê-lo agora que tenho aqui uma boa oportunidade. E isso pode desequilibrar um bocadinho mais, mas em princípio as coisas já estarão mais ou menos definidas. Nuno, e há uma questão que surge relativamente àquilo que é a perspectiva que a FIFA tem, e a FIFA é a entidade organizadora do Mundial de Futebol, e que a FIFA coloca, que é o tal
a tal periodicidade do Mundial para que seja de 2 em 2 anos. Acreditas que esta, enfim, a palavra é minha, eu vou assumi-la, esta banalização de uma prova mítica como o Mundial, acreditas que será benéfica para a valorização dos espaços futebolísticos? Essa é uma ótima pergunta. Eu diria que dificilmente os clubes estarão na disposição de aceitar isso de bom grado. É porque o calendário vai apertar, não é? Já têm calendários tão apertados. Já têm calendários tão apertados. Até mesmo os departamentos médicos e físicos dos clubes devem estar a pensar nas sobrecargas que tudo isso cria, porque se nós temos de 2 em 2 anos, então as eliminatórias também, e o apuramento também vai ter que ser, a periodicidade vai ter que aumentar. E, portanto, ou reduzem imenso o número de clubes que estão presentes nessas provas, que seria uma forma também de limitar o esforço, menos jogos de apuramento, menos jogos disputados na fase final, é igual a um Mundial a cada 4, mas faz-se em 2. Eu não sei, eu diria que, bem, o número mágico será quanto é que a entidade organizadora do torneio conseguirá em direitos televisivos por um Mundial feito a cada 2 anos em vez de um Mundial feito a cada 4. E, portanto, esse número, eu não disponho de dados nesse sentido. Sei que os números estão a crescer astronomicamente de ano para ano, de edição para edição, os números vão sendo cada vez melhores, mas também sabemos que atualmente os países organizadores estão a complementar os valores destas receitas com outras verbas que são disponibilizadas previamente à FIFA, etc., para complementar esse bolo que também não está tão saudável como poderia ser. Portanto, eu diria que 2 em 2 anos, acho que ainda estaremos um bocadinho longe disso vir a acontecer, mas, tal como disse, eu não disponho de informação sobre isso suficiente para dizer que não é apelativo. O que eu não vejo é ninguém a fazer isso nos Olímpicos, não vejo ninguém a fazer isso nas grandes competições que se realizam periodicamente a cada 4 anos. Os Olímpicos de Inverno é a cada 4 anos, os Olímpicos de Verão são a cada 4 anos. Portanto, eu não estou a ver isso a acontecer de repente. O Campeonato Europeu é a cada 4 anos, não é? Portanto, eu não acredito que isso vá mudar de um momento para o outro na FIFA para o Campeonato do Mundo. Acho muito difícil que aconteça. Luís, temos aqui um naipe de jogadores que atuam na Liga Portuguesa e que poderão trazer muitos milhões de euros aos seus clubes. Temos aqui um grupo de jogadores, o Darwin e o Weigl pelo Benfica, Mateus Nunes, Manuel Ugarte e Gonçalo Inácio pelo Sporting, Vitinha pelo Futebol Clube do Porto. O que é que diz da nossa Liga que tenhamos aqui tantos valores e tanta qualidade que vai se apresentar no palco da maior competição de seleções do mundo? Eu diria que já não é uma novidade, não é? Portugal tem nos últimos anos tido, e desde os tempos daquela célebre geração que jogou o europeu aqui em Portugal, que nós temos tido consistentemente alguns dos melhores jogadores do mundo. Isto começou com Rui Costa, Figo, e hoje em dia, se calhar, a diferença é que temos, em cada posição, temos dos melhores jogadores do mundo, guarda-redes, defesas centrais, laterais, centrocampistas defensivos, atacantes, extremos. Portanto, temos dos melhores jogadores do mundo em todas as posições. Mas Portugal, e isto vê-se muito no fluxo de dinheiro e de capital privado que se dirige para o nosso país, nós somos a seguir aos Big Five, os chamados Big Five das ligas europeias, nós somos o campeonato que porventura mais concentra, ou seguramente um dos campeonatos que mais concentra a atenção dos investidores privados. Porquê? Porque de facto temos este posicionamento como país que é formador e exportador de talento. Não só temos uma tradição muito grande de formação do nosso talento nacional, como temos ainda uma tradição muito grande de identificação precoce de talento sul-americano e africano, de aclimatização, portanto, de contextualização deste talento no contexto europeu, que é a chamada adaptação, e depois as pessoas sentem confiança que o talento, portanto, o jogador que compete e que é competente no contexto português, tem capacidade para ser competente também nos contextos mais exigentes. E é este posicionamento estratégico de Portugal, que Portugal tem tido, e já se vê em termos de propriedade privada dos clubes o interesse que gera, porque não é seguramente pelo que geramos em termos de match day, não é seguramente pelo que geramos em termos de direitos de TV, é pela potenciação, pela monetização e pelos retornos que é possível gerar com esta venda de jogadores, não é? E eu diria que, e neste aspecto a Liga tem, e a Federação, as duas entidades têm feito um trabalho que se nota e não deixa de ser notável, mas que se nota que está muito focado estrategicamente no reconhecimento da excelência de Portugal, não apenas como país formador e exportador,
mas também em termos da qualidade do espetáculo. Mas nisso nós temos muito para trilhar em termos de tempo útil de jogo, em termos da tipologia de arbitragem que temos, em termos até do dirigismo e das dinâmicas relacionais que se estabelecem entre os diversos atores desportivos. Agora, não há dúvida que Portugal, em termos de talento e de exportação de talento, está no top. E os relatórios da FIFA do TMS comprovam que Portugal tem um posicionamento sem paralelo. Já estamos mesmo a terminar a segunda parte deste jogo económico, mas não resisto a pedir-lhe uma opinião relativamente a um tema que é recorrente neste programa e que nós tentamos sempre ver todas as perspectivas. Falou aí da capacidade da Liga Portuguesa estar aqui exposta ao investimento privado. Como é que vê esta centralização anunciada dos direitos de televisão em Portugal e de que forma é que pode beneficiar a Liga Portuguesa? Vejo com bons olhos. Vejo que veio tarde, possivelmente, porque há muito tempo... A questão da centralização não é se o A ou o B ganha mais do que o C ou o D. A questão da centralização é se existe uma cultura coletiva de defesa de um conteúdo, de um produto que é coletivo. E a centralização surge não como um fim em si, mas como um meio ou como um reflexo de uma postura do futebol português de ser sócio neste empreendimento que se chama o futebol português e o produto que nós pomos à venda na televisão. Nós, durante anos, juntamente com o Chipre, fomos um dos únicos países europeus que não tinha, de facto, como é que eu ia dizer, fórmulas de divisão mais equitativa dos direitos de venda. A Espanha também andou tarde neste aspecto, mas vejamos Itália, que tem uma tradição muito semelhante à nossa, andou muito rapidamente, já há quase uma década que começou este processo, e veja-se o impacto que teve na competitividade do futebol italiano. Outra nota muito importante. Portanto, considero que a centralização tem tanto de desejável como de inevitável. Uma nota muito importante é que nós vemos agora que há cerca de 1 ou 2 anos houve a grande renegociação de pacotes de direitos de transmissão televisiva em França e Itália, nomeadamente. As operadoras que compraram estes direitos de transmissão televisiva em Itália e em França estão a dar sinais de que pagaram acima daquele que é um preço que é sustentável pelo mercado, e nós estamos a assistir a uma coisa também. Estas novas gerações têm uma forma de consumir o conteúdo de futebol ou qualquer conteúdo televisivo muito diferente. A plataforma free-to-air, a plataforma de subscrição, a plataforma de streaming, muito rapidamente vai ficar obsoleta, vai ser substituída pelos TikToks, pelos highlights nos Snapchats, etc. E isso vai ter um impacto profundo na forma como estes direitos de transmissão televisiva são valorizados. Portugal avança para a centralização no meio desta catarse, por assim dizer, internacional, em termos do que é que vale os direitos e de que forma é que vão ser produzidos e consumidos. E, portanto, eu acho que Portugal anda bem, anda num caminho inevitável, mas tem que estar muito atento às novas tendências, porque neste momento não é líquido que nós consigamos ter já a curto prazo mais do que estamos a conseguir gerar nos nossos direitos de transmissão televisiva, porque a nível global o mercado está a sofrer transformações profundas. E sobretudo evitar contratos a 10 anos, quer dizer, porque senão no meio com estas transformações todas, se meterem num contrato blindado a 10 anos, pode ser problemático. Peço desculpa de entrar aqui a talho de foice, mas não posso concordar mais com isso. Muito bem. Obrigadíssimo então, Luís Cassiano Neves, mais uma vez pela presença neste jogo económico e pelas reflexões que trouxe para este nosso debate, para esta nossa discussão. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado. E já a seguir partimos então para as escolhas dos nossos comentadores.